Oi, oi, meus amores, como vocês estão? Sejam muito bem-vindas a mais uma live. E o tema da live de hoje é probióticos. É um tema que gera muitas dúvidas, né? Que as pessoas têm muita curiosidade de saber sobre probióticos, quando usar, por que usar, quais são as indicações de uso, né? E hoje a gente vai falar sobre isso. Então seja muito bem-vinda se você está assistindo essa live ao vivo, tá? Aproveita, clica aqui nesse aviãozinho e manda para alguém que pode se interessar por esse assunto, né? Alguém que quer aí emagrecer, quer melhorar o intestino, que quer melhorar ansiedade, depressão, sintomas emocionais. Então, né, eu já tô dando um spoiler aí, mas os probióticos podem ajudar nisso. E se você tá assistindo essa live gravada, também compartilha com alguém que você acha que vai fazer sentido, tá bom? Bom, gente, então vamos lá falar sobre probióticos, né? As pessoas às vezes confundem um pouquinho a questão dos probióticos porque podem confundir eles com pré-bióticos, que são coisas diferentes. Hoje a gente vai falar somente sobre probióticos e em um outro momento, em uma outra live, eu quero falar para vocês também sobre pré-bióticos, tá? Eu fiz uma colinha aqui porque são muitas coisas, né, para falar sobre probióticos, mas o que a gente vai tratar na live de hoje? O que são probióticos, quais as indicações de uso, onde você vai encontrar esses probióticos e quem não deveria utilizar probióticos. Porque assim como vários outros alimentos ou medicamentos, não é indicado para todo mundo, né? Então eu vejo que ultimamente os probióticos eles ficaram muito famosos, né? Eles ficaram mais populares ultimamente e muita gente começou a usar sem indicação, sem prescrição médica ou nutricional. E esse uso ele pode piorar alguns sintomas, algumas coisas. E então a gente tem que tomar cuidado realmente ao utilizar, né? Qualquer tipo de suplemento, de medicamento. Então tem que ser sobre prescrição, orientação médico-nutricional, tá bom? Bom, então vamos começar do começo, né, gente? O que são probióticos? Probióticos são micro-organismos vivos que conferem benefícios à saúde do hospedeiro quando ingeridos em doses adequadas, tá? Então, o probiótico, gente, ele é uma bactéria viva que você vai ingerir através de um alimento que tenha probióticos ou através de um suplemento, né? De uma cápsula, de um sachê que tenha probióticos, né? E aí é muito importante que a gente deixe clara essa definição do probiótico de ser um micro-organismo vivo que vai conferir benefícios, sim, quando é utilizado de maneira correta e na quantidade correta, né? Porque muitas pessoas às vezes começam a utilizar um probiótico e não tem benefício, não tem resultado, porque muitas vezes ele é utilizado em um contexto que não cabe a sua utilização, ou a dose dele está muito baixa, ou ele está sendo utilizado de uma forma inadequada, em um horário inadequado, junto com alguma outra coisa ali que não está sendo interessante, né? Uma combinação ali que não está sendo interessante para esse probiótico, tá? Então são micro-organismos vivos que vão beneficiar a saúde de quem toma, né? Para várias coisas, e eu já vou falar aqui quais são os benefícios dos probióticos, quando ingeridos em quantidades adequadas e da forma correta também, tá? Bom, dito isso, o que a gente precisa entender? Quais são as indicações de uso, né? A maioria das pessoas quando pensam em probióticos, elas pensam em intestino, né? Então eu vou tomar um probiótico para melhorar meu intestino. E de fato, ele vai ter um benefício muito grande para o intestino, até porque ele vai colonizar, né? Ele vai colonizar esse intestino, ele vai melhorar as bactérias que estão ali no intestino. Só que, gente, o probiótico ele pode ser utilizado para várias coisas. E aqui eu vou falar para vocês todos os usos, né? Tudo que a gente pode utilizar os probióticos, tá? Então, primeira coisa, diarreia, melhora de diarreia. Os probióticos podem ser bem interessantes e a gente tem o famoso, né, Floratil e de fato, gente, ele tem um benefício sim, tá? O que a gente precisa entender sobre essa forma de uso? A gente tem vários tipos de cepas, né, de probióticos e cada cepa, então, cada bactéria vai atuar em uma função. Tá? Então, por exemplo, quando a gente pensa na melhora da diarreia, o Floratil é um probiótico excelente, tá? Um outro probiótico também que é excelente é o 20B, né? Que também é bem famoso, mas o Floratil é mais aí famoso para diarreia. Então, primeira indicação de uso de probióticos, diarreia, tanto aquela diarreia aguda quanto aquela pessoa com diarreia crônica. Então, talvez depois ela fez uma cirurgia de intestino, algo que mexeu ali no trato gastrointestinal, então muitas vezes ela tem alteração do funcionamento intestinal e aí é interessante utilizar um probiótico sim, tá? Mas de novo a gente tem que avaliar as cepas, quais cepas são indicadas para aquele caso, tá?
Depois da diarreia, a gente tem a melhora da imunidade com o uso de probióticos. Por quê? Os probióticos, eles vão estimular a produção de macrófagos, que são células que vão estimular a produção de IgA, que é um anticorpo, né, que vai combater infecções. Então, quando a pessoa está com a imunidade baixa, então ela está ficando muito doente, né, com muita frequência, os probióticos podem ser indicados sim. É claro, gente, que a gente tem que entender que uma pessoa que está com a imunidade baixa, que quer melhorar a imunidade, ela precisa primeiro olhar para a base. Então, como que está a alimentação, ingestão de água, sono e prática de exercício físico? Sem corrigir isso, dificilmente um probiótico ele vai ter um benefício excelente, justamente porque a gente precisa de uma base adequada para que esse probiótico tenha um efeito legal, tá? Mas aí o segundo uso, a segunda indicação aí dos probióticos é a imunidade, tá? Depois disso, ele vai melhorar a inflamação. Então, sabe aquela pessoa que ela tem uma inflamação crônica, que a gente chama de inflamação crônica de baixo grau? Aquela pessoa que se sente muito cansada, que tem um sono ruim, que tem alteração em exames como PCR, por exemplo, isso pode estar indicando um processo inflamatório crônico, né? Então, os probióticos, eles podem ajudar bastante nisso. Como? Eles vão regular as citocinas inflamatórias, né? Então, o probiótico ele vai proporcionar uma regulação melhor dessas citocinas que aumentam, né, quando a pessoa está com uma inflamação, tanto aguda quanto crônica, né? Mas principalmente a inflamação crônica de baixo grau, que é aquela disfunção, né, que uma pessoa tem, por exemplo, quando tá com uma alimentação inadequada, quando tá dormindo mal, então ela vai inflamando o corpo dela ao longo do tempo e aí, consequentemente, ela vai, né, aumentando esse grau de inflamação bastante nisso, tá? Então, a reduzir a inflamação crônica. Terceiro uso. O probiótico também ele vai auxiliar no processo digestivo, tá? Porque o probiótico, de certa forma, ele vai agir, entre aspas, mais Depois disso, a gente vai ter um aumento da produção de mucina. E o que é mucina? Mucina, gente, é uma substância, tá? Que ela vai revestir a barreira intestinal e, consequentemente, deixar esse intestino mais saudável e mais protegido. Então, os probióticos, eles vão estimular a produção de mucina, tá? Então, para aquela pessoa que tem aumento de permeabilidade intestinal, por exemplo, para aquela pessoa que come muita besteira, né, que tem uma alimentação inadequada, claro que tem que melhorar a alimentação antes, mas os probióticos eles vão estimular a produção dessa mucina que vai acabar sendo uma substância que vai proteger o seu intestino. Então ela é bem interessante para isso também, tá? Depois a gente tem como tratamento coadjuvante do H. pylori, que é aquela bactéria super comum de aparecer no estômago, né? Então a H. pylori, ela é muito comum, grande parte das pessoas quando fazem endoscopia, vem lá a presença de H. pylori e ela é tratada, na maioria das vezes, somente com os prazóis, né? Omeprazol, pantoprazol, e muitas vezes essas pessoas ficam com o uso de omeprazol, né, dos prazóis a longo prazo, que é péssimo, tá, gente? É importante a gente entender que esses medicamentos, né, esses antiácidos, inibidores da bomba de prótons, eles precisam ser utilizados em um período determinado para o tratamento do H. pylori, não a longo prazo. A longo prazo eles podem fazer muito mal. Então, sim, você vai utilizar aí o medicamento que o seu gastro prescrever, mas a gente tem probióticos que vão ajudar também a erradicar o H. pylori, tá? Então, você pode fazer um tratamento aí junto com o medicamento, né, como o omeprazol. Bom, depois disso ele pode ser bem útil também na síndrome do intestino irritável, e a gente tem que ter um cuidado que essa síndrome do intestino irritável, para ser utilizado o probiótico, não pode estar ativa, tá? Então você tem que, junto com a utilização de probiótico, você tem que fazer um protocolo intestinal, um protocolo low FODMAP na maioria das vezes, mas o probiótico é benéfico para o intestino irritável sim, só que não quando está na forma ativa, porque às vezes a pessoa já está com muito estufamento e alguns probióticos eles podem aumentar esse estufamento, essa distensão abdominal, né? Então a gente tem que saber o momento de usar o probiótico na síndrome do intestino irritável, beleza? Ele também pode ser usado em outras doenças inflamatórias intestinais, a gente tem que investigar caso a caso.
Outro uso interessante do probiótico, assim como ele pode ser utilizado na diarreia, ele também pode ser utilizado na constipação. Então, aquelas pessoas que têm intestino preso, que têm prisão de ventre a longo prazo, elas podem sim se beneficiar do uso dos probióticos. Lembrando que tem que escolher as cepas, a quantidade de cepas, ou se for um probiótico no alimento, né? Também a gente tem que entender o momento de colocar. E a gente tem que entender também que a constipação, gente, ela pode ser causada por vários fatores e a gente precisa corrigir, né, a alimentação, ingestão de água, a prática de exercício físico também, para que a gente tenha melhora dessa constipação. Mas ele é um aliado, né, para tratar a prisão de ventre, o intestino preso, que é tão comum para muitas pessoas, principalmente mulheres, tá? Depois disso, ele pode ter um uso também indicado na diverticulite, na colite, tá? São doenças também intestinais, então ele pode ser indicado nesses casos, até para ter um funcionamento intestinal mais regular, mais equilibrado. Ele pode ser super benéfico também. E um outro uso dos probióticos é na intolerância à lactose, né? Então a gente tem algumas cepas que elas melhoram a digestão de lactose, que elas aumentam a produção de enzima lactase e, consequentemente, vão conseguir digerir essa lactose melhor, tá? Então, quando a pessoa tem intolerância à lactose, ela deve evitar o consumo de leite e derivados, né? Eu tenho até uma live aqui sobre isso, então ela tem que evitar esse consumo de leite e derivados. E utilizar, quando for consumir, se for consumir uma enzima lactase, utilizar produtos, né, sem lactose. Porém, principalmente quando você descobre essa intolerância à lactose, que ela tá no início, você acabou de descobrir, o uso de probióticos com cepas específicas, ele vai ser super benéfico para melhorar essa sensibilidade à lactose, tá? Então, para você que tem dificuldade aí de ingerir, de eliminar a lactose ou de utilizar produtos sem lactose, os probióticos, né, as cepas adequadas podem ser bem interessantes para melhorar essa digestão de lactose e para melhorar a produção de enzima lactase, que é a enzima que quebra a lactose, fazendo com que você tenha uma digestão e uma absorção adequadas, tá? Beleza, e fora isso, gente, os probióticos, eles também podem ser utilizados em algumas desordens, né? Em alguns problemas de saúde, como diabetes do tipo 2, resistência à ação da insulina. Então, a insulina alterada, a resistência à insulina, ela é um sinal de inflamação. E lembra que eu falei que os probióticos, eles reduzem a inflamação? Então, também indiretamente vão ajudar a reduzir a insulina. A gordura no fígado também, os probióticos podem ajudar a reduzir, né? Então, além da dieta que a gente precisa fazer, tanto para resistência à insulina quanto para gordura no fígado, os probióticos podem ajudar. Eles ajudam também na redução do colesterol e na melhora no controle glicêmico daquelas pessoas que têm diabetes tipo 2, tá? E além disso, além dessas doenças fisiológicas que os probióticos podem ser benéficos, eles podem ajudar, a gente tem benefícios comprovados também de probióticos na saúde emocional. Então, tanto para quadros de depressão quanto para quadros de ansiedade, tá? E aí, gente, os probióticos, de forma geral, eles reduzem ali o processo inflamatório, eles melhoram a barreira intestinal, como eu disse, e a gente precisa lembrar que quando a gente pensa em saúde emocional, o nosso intestino, ele produz 95% da serotonina do nosso corpo, né? Que é conhecido aí como hormônio da felicidade. Então, se eu tenho um intestino íntegro, uma barreira intestinal íntegra, eu vou naturalmente produzir mais serotonina e, consequentemente, eu vou ter uma melhora do meu estado emocional. E, além disso, para quem quer emagrecer, os probióticos, eles podem ajudar na redução de peso. E, na verdade, quando a gente pensa em reduzir insulina, reduzir inflamação, indiretamente você tende a perder gordura naturalmente, né? Claro que com uma dieta adequada também. Então, os probióticos também vão ser bastante úteis na redução de peso e na redução de medidas também, principalmente circunferência abdominal. Tanto pela melhora do intestino, então da qualidade da microbiota, pela redução de inflamação, quanto pelo maior estímulo à queima de gordura, tá? Então, a utilização de probióticos, quando eles são utilizados de forma adequada, eles podem também, além da perda de peso, da perda de gordura, auxiliar na redução de circunferência abdominal também, tá? Então, gente, olha quantas indicações, olha quantas coisas a gente pode utilizar os probióticos, né? Então, realmente são, assim,
são bactérias aí do bem que a gente pode utilizar para muitas coisas da nossa vida, tá? E aí, gente, agora eu vou falar para vocês quando não usar, tá? Quando você não deve utilizar probióticos. Por quê? É maravilhoso, é lindo, pode ajudar em muitas coisas, porém a gente tem que ter cuidado porque não é indicado para todo mundo, assim como vários outros suplementos ou medicamentos, tá? Então, quando não utilizar probióticos, você não deve utilizar probióticos se você tem intolerância à histamina, tá? E você pode saber se você tem intolerância à histamina fazendo um teste, né? Consumindo aí alimentos que têm histamina e também através dos sintomas que a gente pode avaliar em consulta, por exemplo, tá? Na acidose diabética, então aquelas pessoas que se tiverem um quadro de acidose diabética não utilizar probióticos. Em peritonite causada por neoplasia no cólon, tá? Também não é indicado o uso de probióticos. Em doenças inflamatórias intestinais ativas, que foi o que eu disse para vocês, para síndrome do intestino irritável, não deve ser utilizado probióticos. Em pessoas imunossuprimidas, então em pessoas que estão, por exemplo, fazendo uma quimioterapia, que tem AIDS, que tem alguma doença que causa imunossupressão, tá? Então também não é indicado o uso de probióticos. E em pessoas que têm desconforto gastrointestinal com o uso de probióticos. Então tem pessoas, a depender da cepa, da quantidade, da forma de utilização, que vão ter desconforto, que vão ter estufamento, né, distensão abdominal, ou que vão ter diarreia. Então aí ela precisa rever o uso desses probióticos, tá? Bom, então quando utilizar, já falei pra vocês, e quando não utilizar também, tá? E aí, Gabi, onde eu vou encontrar probióticos, né? Então, a gente tem alguns alimentos que são probióticos e a gente tem os probióticos em cápsulas ou sachês, tá? E aqui eu vou falar pra vocês os alimentos que a gente vai encontrar probióticos. Gente, eu fiz uma colinha pra eu não esquecer, tá? Primeiro alimento e mais comum é o iogurte, tá? E aí você tem que utilizar o iogurte natural, de preferência consumir ele com uma fruta, com uma granola sem açúcar, né? Não colocar açúcar, não colocar um monte ali de alimentos que não são saudáveis, porque você, afinal de contas, vai estar com benefício do probiótico, mas vai estar incluindo ali coisas que não são saudáveis para o seu corpo. Então, o primeiro alimento que tem probióticos é o iogurte. Segundo é o kombucha, né, que é aquela bebida fermentada, que é aquele chá fermentado, que ficou bem famoso, né, ultimamente aqui no Brasil, que você pode comprar ou você pode produzir em casa. Se você tiver o Scooby, você consegue um Scooby através de doação, tá? Mas é bem fácil de preparar e é bem gostoso, né? Para quem gosta de refrigerante, é um excelente substituto, tá? Depois a gente tem o kefir também, que ficou muito famoso, né? A utilizar a ação do kefir aqui no Brasil. E também é um alimento excelente, né? Eu sugiro fazer o kefir em água, né? E você pode utilizar ele aí para bater com frutas, para colocar no iogurte, né? Então você pode fazer aí preparações com ele também. Depois a gente tem o picles, né? E na verdade todos os vegetais fermentados, eles são ricos em probióticos também, né? E você pode utilizar. Depois a gente tem o kimchi, que é menos comum, mas também é um alimento probiótico. O chucrute também, que é bem famoso na culinária alemã, né? Eu acho que é na culinária alemã. E a gente tem o natto, que é uma preparação japonesa, se não me engano, que também é riquíssimo em probióticos, tá? Então, aí a gente tem esses alimentos que são probióticos e você pode utilizar também esses probióticos através de cápsulas ou sachês, né? Então, probióticos aí prontos, produzidos, né? Em sachês ou cápsulas, que também são bastante interessantes. Então, se você tiver dificuldade de consumir esses alimentos, de encontrar, se você preferir também o consumo em cápsulas ou sachês, podem ser indicados também. O que você tem que ter cuidado é com a indicação e com qual probiótico você vai utilizar. Como eu disse, as cepas, né, as bactérias, cada cepa ela vai ter uma indicação, ela vai ter um benefício, né, para alguma questão ali que você tem. Então, para diarreia vai ser para constipação vai ser outro, para tratar a insulina vai ser outro. O que é importante? Que tenha múltiplas cepas, então que tenha várias cepas nesse probiótico, na verdade, na maioria deles vai ser múltiplas cepas, né, para que você tenha um benefício realmente com a utilização dele, tá? Então, múltiplas cepas,
Cada cepa vai ser indicada para uma questão, para um problema de saúde, por isso que é legal fazer com indicação de médico ou nutricionista. E quando usar, Gabi, qual o melhor horário do dia? A gente vê mais benefícios da utilização dos probióticos longe do horário das refeições, tá? Então, após o jantar, você espera ali um pouquinho e pode tomar o probiótico. Então, ali antes de dormir é um momento bastante indicado para a utilização de probióticos. Ou quando você acorda e ainda está em jejum, você também pode utilizar os probióticos e aí esperar um tempinho maior para que você tome um café da manhã, por exemplo, tá? Então a gente vê benefícios maiores quando utilizado longe das refeições, para que ele possa agir no seu corpo em jejum, né? E trazer mais benefícios para você, tá bom? Bom, eu espero que você tenha gostado dessa live, né, sobre probióticos. Realmente, atualmente a gente tem uma grande quantidade de cepas, de formulações de probióticos que são extremamente benéficas e extremamente eficazes no tratamento de tudo isso que eu falei pra vocês, tá bom? Espero que você tenha gostado e até a próxima. Um beijo!